Boa noite, irmãos. Me ouvem bem? Tranquilamente? Se ouvem, mandem um joinha aí. Encaminhe o link aí no seu WhatsApp para os seus amigos, para sua família, para a gente estar juntos aqui nesse momento, né? Também já estou enviando aqui para outros contatos. Tudo ok, já disse ali a Gisele. Estou transmitindo pela webcam do computador. A imagem dela é um pouco piorzinha, mas é mais prático do que pelo OBS. Eu já visto que a minha câmera não estava carregada. Compartilhando o nosso link, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que enviaram aí felicitações hoje pelo Dia do Pastor Presbiteriano. Fiquei muito feliz com as expressões de carinho e de afeto, né, da parte de vocês. E enche meu coração de alegria me sentir tão amado, tão valorizado como eu me sinto por vocês que, através de mensagens, ligações, imagens, mensagens de áudio, né, tudo isso vem para fazer o dia da gente mais agradável, e sou grato a Deus pela vida de vocês, tá bom? A gente vai orar, né? E depois dessa oração eu vou convidar vocês para a gente ler um texto da palavra de Deus que é o da nossa reflexão nessa noite, tá bom? Ó Deus, eu te agradeço. Agradeço por esse dia, te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Te agradeço, ó Deus, porque nós podemos, com todas as letras, dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. O que temos, o que somos, o que fazemos, tudo vem de ti, ó Deus, e a tua boa mão tem sido tão generosa com a gente que nós não temos nem como expressar o tamanho da gratidão que a gente tem. Que nesse tempo que vamos passar aqui lendo e meditando um pouco na tua palavra, que o Senhor nos alimente por meio dela e que sejamos edificados, encorajados, confortados, desafiados, e que a tua palavra nos direcione para viver os nossos dias na tua direção, debaixo da tua vontade, almejando, como ela mesma diz, alcançar coração sábio. Que sejamos homens e mulheres de coração sábio, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Romanos 5. Epístola aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, nós vamos ler versículos 3 e 4. Enquanto vocês abrem, deixa eu ir vendo quem apareceu por aqui para a gente cumprimentar. Boa noite, Cida, Guanair, Dona Dinalva, Santana,
Zuzu, Dolores, Kísila, Gisele, Deus os abençoe. Aos demais que já estão aí com a gente, né, que ainda não colocaram aqui o seu comentário, de igual forma, sejam bem-vindos. Vamos então ler esse texto. Romanos 5, 3 e 4. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Paulo, nesse momento da epístola, está falando sobre salvação. O versículo 1 desse capítulo 5 vai falar, Paulo olhando e falando sobre justificação, sobre a salvação em Cristo Jesus e do fato de que agora, estando em Cristo, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso que diz o versículo 5, o versículo 1 do capítulo 5, né? Nós fomos justificados por Jesus e agora estamos em paz com Deus. E ele vai dizer que isso tudo aconteceu por meio de Cristo, no sacrifício dele, na obra dele, e agora nós nos alegramos e nos gloriamos nisso porque obtivemos acesso a Deus por causa do pecado, por causa do sacrifício de Jesus que nos livra dos nossos pecados. Né? Então, a fala de Paulo aqui é: nós somos justificados mediante a fé em Cristo, agora nós temos paz com Deus, temos acesso a Deus, e agora nós podemos nos gloriar na esperança que a gente tem do futuro, no qual Cristo há de se manifestar a nós. Ele vai falar de esperança da glória futura, da glória de Deus. Uma esperança escatológica, e é assim que ele termina o versículo 2. E os dois versículos que nós lemos, então, estão falando de algo conectado a isso. Então, quando o capítulo 5, versículo 3 de Romanos, para quem chegou depois aí, nós estamos em Romanos 5, 3 e 4, tá bom? Então, quando no versículo 3 ele começa dizendo não somente isso, ou não só isso, ele está falando assim: olha, nós temos agora e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós temos uma esperança escatológica, nós temos uma esperança para aquilo que ainda há de se manifestar a nós. Quando ele diz não só isso, então a gente precisa prestar atenção no que vem depois. Ele apontou para a glória escatológica, para a glória da segunda vinda de Cristo, para a glória de Deus que há de se manifestar e na qual nós devemos nos gloriar e nos alegrar. Assim termina o versículo 2, essa esperança. Não só isso. Então, se não é só isso, no que mais eu devo me gloriar? É a pergunta, né? A pergunta que a gente faz para o texto. Ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aqui está a primeira parte do que eu quero conversar com você nessa noite. 2020, se nós pudéssemos resumir 2020 em uma palavra, eu acho que tribulação provavelmente seria uma das que nós poderíamos escolher. 2020 foi um ano de tribulação. 2020 foi um ano em que muitos foram junto, todo mundo ali, que o lar virou 2020 foi o momento no qual a gente viu o país, a gente viu a nação, mas a gente também viu a cidade, a gente viu, então, no nosso bolso, crises financeiras complicadas aparecendo. 2020 foi, acima de tudo, um ano em que a questão da saúde pública, foi extremamente afetada e a nossa saúde também, obviamente, de um modo inigualável. Nós também fomos impactados e atingidos por isso. Então, se fôssemos definir 2020 em uma palavra, é bem possível que tribulação fosse uma das palavras possíveis de se escolher, porque foi um ano atribulado. Né? E a gente fica pensando se a gente for parar para ouvir o que todos têm a dizer sobre esse ano.
Ontem eu estava numa reunião com os meninos que são da atual diretoria dos jovens da igreja, e a gente estava planejando algumas coisas para o ano que vem, o que a gente quer, os passos que a gente quer dar. E uma das coisas que a gente falou é, olha, talvez a gente precise se sentar e dizer para os nossos jovens assim, abra o seu coração, nos conte como foi o seu 2020. E que a primeira coisa, então, antes de pensar quais vão ser os eventos que nós vamos promover, qual é a nossa ideia para os jovens, que nós vamos fazer isso ou aquilo, onde vai ser, quanto vai gastar, o que vai comer, o que vai beber, a primeira coisa provavelmente precisa ser nós nos assentarmos com os jovens e ouvir dos nossos jovens, e aí, como é que foi o 2020? Como você está saindo no final desse ano? Você mergulhou lá em março e agora, quando você está colocando a cabeça para fora, o que está acontecendo? Como você está? E essa, meus irmãos, tem sido a realidade de boa parte dos nossos diálogos com as pessoas. Ao perguntar para elas como estão as coisas, como você está, a gente pode escolher a resposta protocolar e muitas vezes é mais natural a gente dar a resposta protocolar. Ah, tô bom, obrigado. Ou a gente pode dar uma resposta realmente sincera, porque há muitas pessoas que perguntam para nós como nós estamos, com o real desejo e a real motivação de dizer, de estar ali pronto para te ouvir e de alguma maneira tentar te ajudar, né? Então, por exemplo, quando vez ou outra eu mando uma mensagem circular para todo mundo, me diz aí como que você está, como seu pastor eu gostaria de te ajudar. Você pode escolher me mandar uma resposta protocolar dizendo, pastor, aqui está todo mundo bem, indo aqui em casa para me ajudar. A tribulação é algo que está aí, está acontecendo. Então, tribulação é uma boa definição para 2020. Mas só que Paulo fala um negócio muito doido. Ele fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Nós devemos, então, encontrar na provado, experimentado que doeu demais. Você passou por ela. A tribulação só é algo glorioso, sofrer provação. Mas que eu tive que aprender esse ano. Mudou o jeito de eu viver. Opa, peraí que o pessoal está falando que está travando muito. A internet aqui... Vamos lá, eu troquei. Aí é isso que eu quero, saber se retornou, se está estável agora. Eu voltei para uma outra rede aqui que também funciona. Se estiver funcionando agora sem travas, vocês vão me dizer. Então, se acontecer de novo, é justamente por esta causa. Tá aparecendo aqui para mim algumas vezes, umas 2 ou 3 pelo menos. A mensagem de agarrar continua para mim aqui. Como ela voltou agora aqui para mim, vou crer que estabilizou para vocês também. Vou continuar falando e olhando ali para os comentários também, tá bom?
E peço perdão, são aquelas falhas que não têm a ver com a gente, né? Quando é a internet que falha, é um negócio mais difícil. Mas fiquem tranquilos que não é a internet da casa de vocês, é a minha aqui na igreja, tá bom? Mas voltando aqui então, a fala de Paulo é de que nós precisamos aprender a ver glória de Deus e a manifestação da bondade gloriosa de Deus também na hora que a gente, porque o sofrimento é didático. E onde ele mostra isso? Quando ele diz que a provação produz, ela gera, ela tem um parto, nasce um filho da provação. E quem é a filha da provação? Quem é a filha? O que é que ela gera? É a perseverança. O passar pelas lutas gera em nós perseverança. E aí pensa comigo, você está começando a planejar o seu 2021. Não caia naquela coisa mística de que a partir do momento que lá no dia 31, o relógio virar das 23h59 para 0 hora, né, os primeiros minutos de 2021, que algo diferente dessa forma. Isso não vai acontecer. Para ter algum tipo de retorno na virada do ano. Essas coisas não existem. O que existe é um Deus todo-poderoso, cuidando de todo mundo, cuidando das nossas vidas, direcionando a nossa história. Então, a partir do momento que nós temos esse ano, essa vida assim doída, chorosa, que a gente tem experimentado agora, e a gente olha para o próximo ano, a gente precisa entender esse princípio bíblico. Aprovação gera perseverança. Sabe por quê? Porque vai virar o ano e a gente vai falar assim, esse ano eu vou juntar dinheiro. Esse ano eu vou começar uma faculdade e eu vou terminar, porque eu já comecei, parei, tranquei um monte de vezes. Esse ano aquele projeto meu vai sair do papel. Eu vou colocar o negócio para acontecer, tá? E aí você vai começar o janeiro nessa pegada e tal, mas só que a gente lê sobre perseverança na Bíblia, a gente até parece crer na ideia de perseverança, mas trazer a perseverança para a vida, viver de maneira perseverante, é difícil demais. E a que se deve isso? Ao caráter imediatista da nossa mente. Porque perseverança é algo que é necessário para fazer, para realizar. Todas essas coisas são coisas custosas, são coisas difíceis e são coisas que, no fim das contas, você diz, uau, valeu a pena. Doeu, suei, foi custoso, foi problemático, foi difícil, mas valeu. Às vezes a gente é perseverante em algumas coisas e a gente não é perseverante em outras. Talvez você tenha percebido que você não tem perseverado na sua vida com Deus. Pastor, lá se vai mais um ano em que eu disse, esse ano eu vou ler a minha Bíblia, e você não leu a sua Bíblia. Talvez lá se vai mais um ano que você diz, esse ano eu vou ser uma mulher de oração, eu vou ser um homem de oração, mas você não orou nada. Talvez se foi mais um ano que você pensou assim, não, agora eu vou estudar de um jeito melhor, porque eu tô sendo um péssimo estudante, eu estou sendo uma péssima estudante. E aí passou o tempo, e aí a gente não perseverou. A gente não seguiu, apesar das dificuldades. Eu acho que esse 2020 mostrou para nós essas coisas. Que no meio da provação, no meio das tribulações da vida, a gente pôde experimentar certa resiliência. A gente pôde ver que, de fato, tribulação pode e deve produzir algum tipo de perseverança.
A gente viu o mundo caindo ao redor da gente e a gente falou, não, vamos continuar. Eu preciso continuar a minha vida, eu preciso pôr comida na minha casa, eu não posso parar, e eu vou ter que ir contra tudo e contra todos e tentar continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar estudando, e é o mesmo para áreas. Você tem que aprender a perseverar no seu casamento, você precisa aprender a perseverar na sua vida com Deus. A gente precisa aprender que perseverança é algo que deve ser gerado como fruto do Espírito Santo em nós. A gente tem que parar com esse negócio de desanimar com tanta frequência. Você começa o ano falando, esse ano eu vou ser crente demais, esse ano eu não vou ficar faltando de culto a coisinha, esse ano eu quero estar nas programações casais, esse ano eu quero evangelizar alguém, esse ano eu quero discipular alguém, e aí daqui a pouco chega um parente na sua casa, quinta-feira você já fala que no domingo você não vai no culto, e o parente nem vai estar na sua casa mais no domingo. Você fala que você vai evangelizar alguém, mas aí já vai passando fevereiro, março, abril, e você vai ser a mesma leseira dos outros anos passados de novo, porque a gente aprendeu a não perseverar em nada. A gente está sendo induzido dia após dia a continuar na mesma coisinha de sempre, sem perseverar. As tribulações, as provações são para te tornar mais perseverante. Para de desistir das coisas com tanta facilidade. Para de desistir da sua família, dos seus estudos, do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério. Não desista de evangelizar. Não desista de discipular. Não desista de ser santo. Sabe, 2021 precisa ser para você o ano de terminar os livros que você começou a ler e parou de ler. 2021 precisa ser para você o ano de você tirar uns projetos da gaveta e botar para render. 2021 para você precisa ser aquele ano que você vai pegar assistência. Deus quer nos ensinar sobre resiliência. Deus quer nos ensinar sobre não desistir. O nosso problema é que a gente desiste fácil demais. E normalmente a gente desiste muito mais fácil das coisas de Deus. A gente desiste muito mais fácil da vida com Deus. E é necessário que você faça essa análise aí da sua vida, do seu 2020. Na hora de negociar, na hora de faltar, na hora de deixar na mão, a gente abandona, a gente desiste. Infelizmente, a gente olha para o ministério, para a sociedade interna que a gente participa ou que a gente lidera, e a gente começa numa energia maluca, dizendo, nossa, esse ano vai funcionar, esse ano vai bombar. Chega março, abril, maio, no máximo, nas férias de julho, a gente não tem aprendido a perseverar. Pastor, vê pouca gente. Meus irmãos, quantas vezes nesse ano eu dei aula para uma classe de 35 alunos e eu tinha 6 pessoas numa live assistindo comigo, e eu dava aula como se eu estivesse dando aula para os 35. Dava como se a igreja tivesse 300. Porque a gente tem que aprender a perseverar. A gente tem que aprender a continuar. A gente tem que aprender a não desistir. A gente tem que aprender que nós fomos chamados para ir até o limite das nossas forças. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz algo que a nossa tradução aqui vai colocar como experiência.
mas que uma tradução da NVI, e que alguns consideram uma tradução melhor, diz que a perseverança produz um caráter aprovado. Me lembro sempre das palavras de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Um caráter aprovado. 2020 foi o ano da tribulação. Estamos vivos até aqui, perseveramos de alguma maneira, de alguma forma. E o resultado deveria ser caráter aprovado. Experiência fui experimentado, fui testado e cresci. Saí mais experiente, saí mais experimentado, saí maior, cresci, amadureci no processo. E essa é uma questão importante. O quanto a tribulação culminou em amadurecimento para você. Você pode dizer que agora, em dezembro de 2020, a sua fé é mais madura do que ela era em fevereiro, março de 2020? Você pode dizer que hoje o seu caráter está mais lapidado, mais aperfeiçoado, mais trabalhado por Deus do que estava no início do ano? Você é capaz de listar áreas da sua vida que obtiveram consistentes e significativas melhoras ao final desse ano? Porque, meus irmãos, a gente pode continuar julgando o mundo, os governos, os laboratórios, como foi o comportamento do nosso patrão, como que o pastor da sua igreja trabalhou, o que aconteceu. Ou a gente pode fazer essas perguntas olhando para a palavra de Deus. Passei pela tribulação, ok. E, de alguma maneira, eu me tornei mais perseverante? Era a primeira questão. Mais insistente? Se não fui agora, pelo menos para o ano que vem eu tenho que tomar essa decisão. A outra questão agora, além da perseverança, a experiência ou o caráter aprovado. Qual foi a minha nota? Experiência é isso. Qual foi a sua nota? É isso que acontece na escola, num curso acadêmico. Você vai passar pela prova. E aí, passando por aquela prova que você vai provar seu conhecimento, você vai receber uma nota. Alguém vai dizer, sim, você mostrou que você tem conhecimento, que você aprendeu. Experiência aqui é nesse sentido, o que nós aprendemos. Como fomos moldados, o que foi aperfeiçoado em nós. Se você olhou para 2020 só como ano da pandemia, só como ano que o mundo parou, só como ano que as suas práticas mudaram, nossa, você perdeu um ano, cara. Você perdeu. Você passou o ano inteiro olhando para noticiário, você passou um ano inteiro esperando vacina, você passou um ano inteiro tomando vitamina, ivermectina, cloroquina e todos os usina que você puder imaginar, mas você não aprendeu absolutamente nada. Você continua a mesma mulher que você era, com o mesmo temperamento que você tinha, com as mesmas práticas que você tinha, com a mesma fé que você tinha. Você continua o mesmo homem que você era, com as mesmas manias e vícios que você tinha, com o mesmo jeito de tratar a mulher, com o mesmo jeito de trabalhar, não mudou nada. Você continua olhando para a igreja, para o reino de Deus, para os seus irmãos em Cristo, do mesmo jeito, nada mudou.
Porque a Bíblia diz que a aprovação é para que a gente seja treinado na perseverança para adquirir experiência, que é caráter aprovado, caráter testado, caráter aperfeiçoado. E já que a gente está fazendo esse paralelo com o mundo da academia, dos estudos, da escola, você pode chegar no final de 2020 tomando uma bela de uma bomba. E 2021 para você vai ser repetição de ano. Talvez não com pandemia, mas vai passar por todas as lutas de novo sem ter aprendido nada em 2020, na esperança de aprender alguma coisa em 2021. E eu não estou aqui numa palavra dura, no sentido de que eu quero que bater em você, mas no sentido que ainda dá tempo de se aprender alguma coisa, cara. Para dizer para você, minha irmã, que se até agora você não aprendeu nada, se até agora não mudou nada, vai para o seu travesseiro nessa noite, ora a Deus e pergunta, Deus, o que o Senhor queria me ensinar em 2020? O que o Senhor queria lapidar no meu caráter? Qual era a experiência que o Senhor queria que eu adquirisse? Porque, Deus, eu sou uma aluna meio burra, eu sou um aluno meio tapado, eu não entendi nada até agora, não. Passou, eu passei aí aos trancos e barrancos, mas sei lá, ano que vem continua do mesmo jeito de novo. A provação, a tribulação é para gerar persistência, perseverança. E a finalidade do processo é produzir experiência, ou na tradução NVI, caráter aprovado. Fiz a prova e passei de ano. E ele encerra o versículo 4 dizendo que esse caráter aprovado, essa experiência produz esperança. Porque o que acontece? Depois que você passa pela aprovação, que você persevera, que você adquire experiência, depois que você passa pelos dias maus e você é experimentado e testado por Deus, e Deus te ensina muita coisa, e você tem a oportunidade de crescer, sabe qual a conclusão que você chega? É que nesse mundo aqui, a gente vai ter 2020 se repetindo todo ano, cara. Maior grau ou menor grau, seu casamento. Pode vir outro problema de saúde. As estruturas sociais podem se abalar de novo. E aí, como é que a gente fica? Mais provação, mais tribulação, mais perseverança, para adquirir mais experiência. Mas como o fruto disso tudo é esperança, a gente olha para coronavírus, a gente olha para esses negócios todos aí, e a gente faz assim, Deus, eu sei que a vida aqui é assim mesmo. E eu sei que de vez em quando a gente tem uns refrescos aqui, mas é só. Mas a minha esperança é no novo céu, na nova terra, onde doença não chega, onde morte não tem vez, onde não há tristeza, onde não há luto, onde as dores se acabam, onde a depressão se encerra, onde a gente não precisa mais estar em ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro, onde o trabalho não é mais canseira e enfado. E aí a gente começa a entender que enquanto a gente continuar olhando para esse mundo como sendo tudo o que há,
É luta em cima de luta. Pandemia em cima de pandemia, guerra em cima de guerra, tribulação em cima de tribulação, é porretada em cima de hematoma, é corte em cima de cicatriz, é pancada no lugar que já estava inchado. Só resta viver em desespero, porque viver é morrer. Só resta me desesperar, porque tudo aqui é mesmo, o mundo é mau. Ou eu posso chegar na conclusão do versículo 4 e dizer tudo isso que é imperfeito aqui, tudo que é falho aqui, tudo que é insuficiente aqui, tudo que é fraco aqui, tudo que é morte aqui, tudo que é dor aqui, tudo que é doença aqui, vai encontrar a sua perfeição, a sua consumação na vinda do meu Senhor. As tribulações são para te ensinar a perseverar. Quem persevera, aprende lições. E a maior lição que a gente pode aprender é que não há refresco definitivo aqui. Nesse mundo, não teremos plenitude de alegria, abundância de dias bons. E aí a gente olha para frente e a gente crê em Jesus. E vamos vivendo aqui de tribulação em tribulação, mas de glória em glória. De luta em luta, mas sempre com o nosso Senhor nos sustentando. E enquanto a gente vive, a gente persevera. E enquanto a gente persevera, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente está prosseguindo para o alvo. O alvo é Jesus. E o prêmio da soberana vocação. Aquilo que está reservado para nós, que o amamos, que servimos a Ele. O que 2020 te ensinou? Em que status você está? Você aprendeu alguma coisa? Você melhorou alguma coisa? Por fim, você está desesperado ou você está esperançado? Você está louca da vida, deprimida, esgotada? Ou você está de coração repleto de expectativa por aquilo que o Senhor ainda fará? O que nós aprendemos? Experiência. O que essa experiência ensinou para nós? É inadmissível que nós saiamos de tudo isso iguais nós entramos. Agora a questão é, você está saindo pior ou melhor? E o nosso desejo, o meu desejo, enquanto seu pastor, é poder te ajudar. Se você é uma das pessoas que está assim, dizendo, não aprendi nada. Eu estou aqui murmurando, eu estou em desespero. Eu não cresci nada, minha fé foi para o chão. As minhas emoções estão enterradas, está tudo ruim. Para mim, o saldo é negativo. Eu tomei bomba, pastor. Você tem meu WhatsApp, você tem meu telefone, você sabe onde eu moro. Você pode me chamar. Você sabe onde o Oséias mora, você tem o telefone do Oséias. Você tem o WhatsApp dele, você pode chamar. Você conhece os 7 presbíteros dessa igreja. Você tem o telefone de todos eles, você sabe onde eles moram, você pode chamar qualquer um deles.
Você conhece os nossos diáconos. Você pode acessar qualquer um deles e pedir socorro. Hoje eu assistia, na hora do almoço, um episódio de uma série que eu gosto muito, que é uma série sobre a monarquia britânica. E nesse episódio chega um momento em que o príncipe Philip, que é o marido da rainha Elizabeth, né, já está atualmente com 99 anos, mas lá ele está querendo um sentido para a vida e tal. E é muito interessante que uma das últimas dos anglicanos que tinha um retiro espiritual um retiro espiritual no qual vários deles se assentavam para se aconselhar mutuamente. E numa oportunidade anterior ele esteve lá e tinha sido muito snob com eles, quase que dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião. Mas nesse último encontro ele vai destroçado, procurando um sentido para a vida, e ele olha para aqueles pastores ali e fala assim: eu estou me assentando aqui hoje e eu me sinto desesperado. E eu estou aqui para pedir socorro para vocês. E aqueles homens, então, vão cuidar da alma do príncipe da Inglaterra, o marido da rainha. Mas aquele cara precisou entender que ele estava todo arrebentado e que ele precisava de ajuda. E ele foi aos bispos da igreja e lá foi ajudar. Ele queria saber para que ele estava nesse mundo. Por que ele não se achava em lugar nenhum? Não se via pleno em lugar nenhum. Pode ser esse o seu desafio agora. Talvez você diga: pastor, eu entendi a aula que 2020 foi. Deus me ensinou demais. E eu estou saindo aqui tendo recebido um grande aprendizado do Senhor. Perseverei, ganhei experiência. E que bom que a gente tem essa vida da esperança. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Mas pode ser que você esteja do outro lado, todo arrebentado, toda arrebentada. Desespero tomando conta da alma. Não demore para pedir ajuda, para pedir socorro. Queremos, precisamos, fomos chamados para ajudar cada um de vocês. A gente vai orar mais uma vez e depois dessa oração a gente encerra. Peço desculpas aí pelas inconstâncias da internet, né? Normalmente ela funciona bem aqui o dia todo, mas agora, por alguma situação desconhecida, ela resolveu dar suas travas. Mas quero que Deus abençoe a sua vida e quero ser útil na sua vida, tá? Não deixe de chamar a mim, ao evangelista, aos presbíteros, aos diáconos, porque somos pastores desse rebanho e queremos cuidar de você. Queremos ajudar você a perseverar para você crescer em experiência e viver na vívida esperança da vinda de Cristo. Vamos falar com Deus. Ó Deus, eu te louvo pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui comigo nesse momento e que, mesmo com algumas limitações da tecnologia, aí, conseguiram me ouvir. Ó Deus, a minha esperança é que aqueles corações que precisavam ouvir, o Senhor tenha os alcançado, apesar dos problemas da tecnologia aqui. E que, ó Deus, a gente possa ter entendido a sua palavra. A palavra que nos ensina e nos estimula a perseverar, a continuar firmes, resilientes, resistentes. A palavra que nos encoraja. Ó Deus, que nós tenhamos aprendido as lições. A gente sabe que a vida não ensina nada, mas o autor da vida ensina muita coisa. E que o autor da vida tenha nos ensinado nesses dias maus. Ter entre os irmãos da Sexta Igreja muita gente que aprendeu as lições que o Senhor tinha para ensinar.
Para mim eram algumas coisas, para os meus irmãos e irmãs foram tantas outras, e para cada um foi uma aula. Que o Senhor tenha concedido para nós o privilégio de aprender o que o Senhor tinha para nos instruir, ó Deus. E que a gente tenha o caráter aprovado diante do Senhor. Mas, ó Deus, que o Senhor encha a nossa vida, o nosso coração de esperança. De olhar para aqui com o pessimismo real, que na verdade é um realismo. De que o mundo é mau e que os dias aqui são maus. Mas, ó Deus, que a gente tenha a esperança do porvir, onde todas essas coisas vão ser superadas e suplantadas pelo poder do Cristo vencedor. E, ó Deus, aqueles que ainda não conseguiram aprender alguma coisa, aqueles que têm um saldo negativo do tempo da tribulação, aqueles que estão destroçados e precisam de pastoreio, de cuidado, que o Senhor encoraje essas pessoas a procurar-nos, para que nós possamos cuidar delas, abençoar as vidas delas, que ao terminar esse tempo aqui, elas nos escrevam mensagens, elas liguem para nós, elas nos convidem para ir até elas marquem para vir até nós, para que a gente possa cuidar dos seus filhos, para que a gente possa exercer esse ministério do pastoreio, do cuidado, do zelo, para essas vidas que são especiais para o Senhor, vidas que são preciosas aos teus olhos, e que, ó Deus, o Senhor um dia ordenou a Pedro que pastoreasse o seu rebanho, e, ó Deus, entendemos que todo aquele que anseia o ministério apostólico, no sentido de enviado do Senhor, como era o de Pedro, que nós também possamos, ó Deus, no nome de Jesus, fazer a mesma coisa e apacentar as tuas ovelhas. Ó Deus, é essa a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Obrigado pela presença e pela paciência e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Lembrando que domingo, 9 da manhã e 18h30, musical de Natal. 2 cultos iguais, então a gente espera 2 públicos diferentes nos 2 cultos, porque o culto da manhã e o culto da noite vão ser iguaizinhos, para que todas as pessoas possam participar, tá bom? Deixa eu só cumprimentar quem eu não tinha visto aqui ainda. Vamos lá. Depois do meu último cumprimento, Kíssila, boa noite, Julimar, Amanda, Cidália, Dona Marina, Leila, glória a Deus pelas vidas de vocês. Dona Dalva também chegou depois.